Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior vimos as vogais longas. Hoje veremos as vogais curtas. Mas antes, eu gostaria de te dar uma dica. No link do vídeo... Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior vimos as vogais longas. Hoje veremos as vogais curtas. Mas antes, trago mais uma dica. Na descrição do vídeo, há o link do Google Translator. Você pode utilizá-lo para praticar as palavras que você já aprendeu até o momento e outras que porventura você conheça. No Google Translator, tem a opção de você pronunciar as palavras e ele lhe dará os correspondentes. Por exemplo, você ativa este ícone do microfone e pronuncia a palavra que você já conhece. Ao lado aparecerá a palavra com a tradução em português, quais formas ela está sendo utilizada e às vezes também a classe a que ela pertence aparecerá neste campo. Então vamos prosseguir com as nossas vogais curtas. Aqui é um outro exemplo com o enquadramento das palavras nas categorias gramaticais. Vimos no vídeo passado que existem controladores que nos auxiliam na escrita, na pronúncia, na audição e, consequentemente, na leitura. Vimos o Magic I, vimos a partícula OU, também o schwa, ainda afixos, como o AN, agora veremos a partícula R, também SH e o ON. As letras silenciosas serão apresentadas quando forem aplicadas. Vamos continuar formando palavras? Então, as vogais curtas, nós temos o A, como em car, arm ou ainda farm. O E, como em leg, pen ou web. Ainda temos o I, como em in, ink ou lip. Percebam que essas vogais curtas são as mesmas vogais que pronunciamos na língua portuguesa, tanto de forma grave quanto aguda. Temos o O, como na palavra go, not ou dog. Temos o U, como na palavra luz, union e nu. Dentro dessas vogais curtas, nós também temos dígrafos. Os dígrafos podem ser de vogais curtas, de vogais longas e de vogais curtas e longas, como por exemplo o EA formando o I, como na palavra tea, ou meat, ou ainda si. Nesses casos, ele representa o I. O AU e o AW representam o O, como em Otto, Ló, Só. Temos ainda o U e o I, que representam o U, como em fruit, just, sut. Além desses dígrafos de vogais, nós temos o schwa aplicado às vogais curtas. Veja um exemplo na palavra sofa. Se você fosse procurar essa palavra no dicionário, apresentaria esta representação para a palavra com o schwa e também com o schwa, só que acompanhado de outro símbolo. Neste caso, ele está dizendo que é uma prolongação do schwa com o U longo. Lembrando que dígrafo é quando você tem dois símbolos representando um som. Neste caso, teríamos um dígrafo, não na forma convencional da escrita, mas na representação por símbolos. Esses símbolos são do IPA, que é um código alfabeto internacional. Esse apóstrofo antes da sílaba significa que essa sílaba ela é tônica, ou seja, tem um som mais forte. Normalmente, quando o schwa está isolado, temos uma sílaba átona.
ou seja, com um som mais suave. Outros exemplos de schwa aplicado. Temos token, cousin, olic, cut. Ainda mineral, vowel, pencil, bold e painful. Em todos esses casos, o schwa foi apresentado e eles teriam seus correspondentes no dicionário. Vamos ver mais alguns exemplos. Consegue ler essas palavras? Esses termos estão todos representados pelo Código Alfabético Internacional. E não é o intuito trabalhar com os símbolos. O intuito é que possamos identificar o som representado por cada letra. Por exemplo, o schwa aplicado aos dígrafos e aos trígrafos também. O primeiro exemplo é um trígrafo, ou seja, a reunião de 3 letras que serão expressados por um único som. Percebam agora, earn, learn, per. Temos ainda o ER, que é o her, herb, verb. E ainda, IR, como em sir, bird e girl. Perceberam? Não importa se é um trígrafo, um dígrafo ou uma vogal. O som do schwa será semelhante em qualquer caso. Vamos ver mais alguns exemplos? Temos o OR, word, worm e ainda o work. Ou ainda o UR, como em bird, hurt e nurse. Em qualquer caso desses, o R está indicando que a vogal deverá ser pronunciada como um schwa com o acrescento do R, formando um dígrafo, ou seja, um som só. Percebam que em earn, her, sir, word e bird, esse dígrafo ou esse trígrafo, todos representam o mesmo som. Nisso consiste um dígrafo ou um trígrafo. E também a letra R, que eu havia informado que era uma partícula, nos indica que a letra é e deve ser pronunciada como um schwa. Dentre os dígrafos que vimos, as vogais longas, os ditongos, as vogais curtas, percebemos que um ditongo pode ser um dígrafo. E um dígrafo pode ser um ditongo. Mas uma vogal curta não pode ser um ditongo. Uma vogal curta pode ser um ditongo. Vamos ver mais alguns dígrafos. AI ou AY, como na palavra cell, ou day, ou rain, ou say. OI ou OY formam um ditongo, como em point, boy, noise, toy. Temos ainda o AU e o AW, que no caso o som dele é O, como em because, raw, pause e draw. Temos ainda o OU e o OW, em caso de house, how, round and tall. Nesse caso, se apresentaram como ditongos. Então, um dígrafo ele pode ser tanto um ditongo, como ele pode ser a pronúncia de vogais isoladas, como, por exemplo, na palavra day. Você tem um A longo e o Y funcionando como um I, day. Ou em how, que você tem um O longo, um O curto e um W, formando um O e um U. Vou deixar mais um desafio. Com o que você já acumulou de informação até agora, tente praticar com as palavras que você conhece. Por exemplo, aprendemos que o E e o A formam um único som, o dígrafo I. Então, temos, a exemplo, a palavra
teach. Acrescentando o schwa mais o R, temos teacher. Também deixei alguns exemplos de palavras compostas. Quando pronunciamos palavras compostas, o som de cada palavra deve permanecer, mas a pronunciamos de forma contínua. Por exemplo, daylight, duas palavras. Agora, quando a palavra é composta por essas duas palavras, pronunciamos da mesma maneira, só que de forma contínua. Daylight. Novamente agrupei algumas palavras para já ir criando pensamentos. Então, você tem um exemplo. Housey, working town, birdfly. Deixei algumas lacunas para que você crie as suas próprias ligações. E aí, você gostou? Então, já sabe o que fazer. Deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Se você possuir dúvidas, retorne o vídeo novamente. Caso contrário, pode ir para o próximo vídeo, que falaremos das consoantes com as letras duplas no início. Obrigada. Nossa, você gravou. Nossa, você pegou e foi. Tá ficando. Lá, velho, ainda tô gravando, tá? Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, nós vimos as vogais curtas, vimos o schwa, vimos também palavras compostas. Mas tudo isso vai ficando mais claro à medida que praticamos. Eu inicio as consoantes pelas letras duplas. Elas possuem basicamente duas funções: compor palavras compostas. Eu sei que é redundante, mas é exatamente isso que ela faz. Compor palavras compostas e também indicar que aquela consoante deve permanecer com seu som puro. Quando vermos consoante por consoante, vocês perceberão isso. Por exemplo, agora já juntando as informações que temos, novamente já apliquei uma palavra com o schwa. Por exemplo, a palavra bubble. Pode reparar que o B ele é puro. Aplicamos a partícula OU, que não altera o som dessa partícula, sempre será OU, indiferente da consoante que acompanha, e o U, que não é nem o longo, nem o U curto, sim um U que deve ser pronunciado com o som de schwa. Conforme formos explorando o vocabulário, tudo isso ficará muito claro. Então, aqui é outro exemplo. Success, daddy, affirm, eggs, will, gamma, gin, opposite, sorry. Vou fazer uma ressalva. Na língua inglesa, basicamente, temos o inglês britânico e americano. Não são os únicos, mas os comumente empregados. Para o americano, o R, ou para o britânico, o R tem o som de R fraco, mesmo que sejam dois R's, uma double letter. Sempre será um R fraco, o R na língua inglesa, como na palavra buraco em português. Temos o mess, ghetto, sabe, pizza. Agora eu quero lhe apresentar um pouquinho de letra silenciosa. Letra silenciosa pode ser um dígrafo, como por exemplo na junção KN. Nessa junção, nós temos o K como mudo, sempre.
que o K estiver antecedido do M, seu som será silencioso, mas você saberá que ele pertencerá à escrita. Juntando agora uma letra silenciosa, uma consoante, temos uma vogal longa, uma consoante simples e o Magic I em ação novamente, formando a palavra knife. Outro dígrafo de consoante que nós já devemos nos acostumar e já estamos na realidade acostumados é o GH. Ele assume dois valores basicamente. Ou ele é silencioso, ou ele vai ter o som do F. Mas veremos em qual é empregado um e em qual é empregado o outro. Sempre que o GH estiver antes da letra T, seu som será mudo. Se ele estiver no final da palavra, a princípio ele é mudo. Em alguns casos, ele terá o som de F, mas aí deveria ter um estudo mais aprofundado da morfologia. E o intuito aqui não é se aprofundar muito na morfologia, mas reunir a maior parte de regras de escrita e pronúncia possível e sintetizá-las, para que você consiga usar o vocábulo que você já tem e que frequentemente você tem familiaridade no dia a dia. A partir deste vídeo, eu recomendo que você acesse o link que está na descrição desse vídeo. Este link é do Dicionário Online de Cambridge. Ele possui várias funções, mas a princípio ele é bom para que você perceba o que eu exemplifiquei da letra R, como o H, que também veremos, que funciona como uma letra R. Então, prosseguindo, nós temos as consoantes, que podem ser duplas, manterão o som original dessa consoante. Se o R for em duplicidade, permanecerá como um R fraco. Vimos que temos dígrafos de consoantes e que esses dígrafos podem ou não serem silenciosos. Veremos mais adiante. Vimos também que o dígrafo de consoante seria chamado no nosso idioma por encontro consonantal e que uma dessas letras pode não ser pronunciada e que ela pode estar com uma vogal curta ou com uma vogal longa. Nas consoantes, nós temos B para Bell, C para Cell, D para Del, F para Fan, G para Gen, H para Help, J para Jet, K para Key, L para Let, M para Me, N para Nest, P para Pet,